tudo bem? Nós somos discentes do curso de Biomedicina e o nosso trabalho de extensão na disciplina de Histologia é apresentar um pouco sobre os sistemas do corpo humano e o nosso grupo escolheu o sistema tegumentar. Então vamos começar um pouquinho com a pele. A pele é dividida em duas porções principais, a epiderme, que ela tem origem ectodérmica, e a derme, que ela possui origem mesodérmica. Agora, aprofundando um pouco mais na epiderme, a epiderme é a camada mais externa e é constituída por um epitélio pavimento estratificado e queratinizado. E as células mais abundantes que a epiderme possui são os queratinócitos, que elas produzem queratina, que é uma proteína que vai conferir resistência à pele. E eu trouxe para vocês aqui, para exemplificar o que eu disse, duas imagens. A primeira figura é uma fotomitografia de corte de pele espessa da planta do pé humana. E essa figura representa várias camadas da epiderme e a derme com as papilas dérmicas penetrando a epiderme. E também é possível observar alguns vasos sanguíneos nas papilas importantes para a nutrição da epiderme mais espessa. E na segunda figura, eu também trouxe para vocês uma fotomitografia de um corte de pele do abdômen, que é uma pele mais fina. É uma epiderme menos espessa e as papilas dérmicas são mais curtas. Além disso, também, além dos queratinócitos, a epiderme possui outros três tipos de células. Também possui os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que vai dar cor à pele e protege contra a radiação ultravioleta. Além disso, também possui as células de Langerhans, que as células de Langerhans são células dênticas que vão atuar na defesa imunológica da pele, que vão captar e apresentar antígenos contra os linfócitos T. Também possui as células de Merkel, que são células associadas à percepção sensorial, como, por exemplo, o tato. Além disso, a epiderme possui diferentes camadas que vão variar em espessura e complexidade dependendo da região do corpo. A primeira vai ser a camada basal, também chamada de camada germinativa, que é a camada mais profunda e é composta por células prismáticas ou cuboides, que vão repousar sobre a membrana basal. Além disso, a camada basal também é rica em células-troncos e apresenta uma intensa atividade mitótica, e é responsável pela constante renovação da epiderme. Também possui a camada espinhosa, que ela é formada por células cuboides ou achatadas, e possui projeções citoplasmáticas que vão conter filamentos de queratina, e essas projeções vão se unir às células adjacentes por demossomos, vão dar um aspecto espinhoso nas células e vão conferir coesão e resistência ao atrito. Eu trouxe aqui também outras duas imagens. A figura 3 é a camada espinhosa da pele mais espessa, que também é um corte de uma planta de pé, tá? Que mostra os prolongamentos celulares, em que a camada se localiza os demossomos, e que unem fortemente as células das camadas e que vão resistir à abrasão. E a figura 4 é um grande aumento das células da camada espinhosa da epiderme, que esse corte ele foi processado para demonstrar a queratina, mostrando os feixes de filamentos de queratina no citoplasma e os seus prolongamentos. Além disso, também possui a camada granulosa, que elas são compostas por células achatadas que contêm grânulos de queratina e alina e grânulos lamelares, que são importantes para a formação da queratina e da barreira epidérmica. Também possui a camada lúcida, que é presente apenas na pele espessa, como, por exemplo, palmas e plantas. E é uma camada homogênea e translúcida, onde as células não vão possuir mais organelas. E também possui a camada córnea, que é a camada mais superficial, que é composta por células mortas e achatadas, repletas de queratinas. E essas células são continuamente escamadas. E agora também trouxe agora para vocês uma imagem que vai mostrar essas camadas que eu acabei de citar, como vocês podem ver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a derme, que é a camada da pele abaixo da epiderme. Ela é derivada da mesoderme e é composta por uma camada papilar frouxa e uma camada reticular mais densa e mais profunda. A camada papilar é a parte mais superficial da derme. Ela é irregular e se interdigita com a epiderme, formando as cristas dérmicas, ou as papilas dérmicas. Ela é composta por tecido conjuntivo frouxo, com fibras de colágeno tipo 3, fibras elásticas finas, fibras de ancoragem, que ligam a epiderme à derme.
Ela contém algumas células presentes, importantes, que são os fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos, entre outras. Ela contém estruturas derivadas da epiderme também, como as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e os folículos pilosos. Possui também fibras elásticas espessas, especialmente próximas às glândulas. Além disso, a derme apresenta alças capilares, que são vasos sanguíneos em formato de alça, com função de nutrir a epiderme, que não contém vasos, e com a função também de regular a temperatura corporal. Contém também mecanorreceptores, que são terminações nervosas especializadas para detectar estímulos mecânicos, como toque leve, pressão, vibração ou movimento da pele, como os corpúsculos de Messer. Temos também a camada reticular da derme, que é a camada mais profunda, contínua com a camada papilar, mas não tem uma separação clara. Ela é composta por tecido conjuntivo denso não modelado, rico em colágeno tipo 1 e organizado em feixes paralelos à superfície da pele. Aí eu trouxe para vocês duas imagens. A primeira é com corte de pele espessa, que dá para localizar as camadas da epiderme, derme e as cristas dérmicas, que se interdigitam com as cristas epidérmicas, e, além disso, muitos vasos sanguíneos. A imagem ao lado, eu trouxe um diagrama esquemático da lâmina basal e da lâmina reticular. Vou falar para vocês um pouco sobre os anexos da pele, os pelos, a origem e a estrutura. Os pelos têm estrutura queratinizada, que se forma nos folículos pilosos, invaginações da epiderme que penetram na derme. Cada folículo piloso tem um bulbo piloso na base, onde as células epiteliais se multiplicam e se queratinizam para formar o fio do pelo. No centro do bulbo piloso está a papila dérmica, rica em capilares responsáveis por nutrir as células em crescimento. Os componentes associados do pelo são músculo eretor do pelo, músculo liso, que é o para esse caso da ereção do pelo, que é o arrepio, glândula sebácea, que normalmente abre-se no folículo piloso, e as funções que o pelo tem são funções sensoriais de proteção. Em alguns casos, ajudam também na regulação térmica. Nos anexos da pele também a gente tem as unhas, que tem sua origem derivadas da epiderme, composta por queratina dura. Sua estrutura é de lâmina ungueal, a matriz da unha está sobre a pele, na base da unha onde as novas células são produzidas. O leito ungueal é o epitélio que sustenta a lâmina ungueal. E o eponíqueo é uma dobra de pele que a gente chama de cutícula. E o hiponíqueo é a parte sobre a borda livre da unha. As características das unhas são as células da matriz se multiplicam, se queratinizam e empurram as células anteriores formando a unha. E a lâmina ungueal é translúcida e permite ver o leito ungueal abaixo. É rosa por causa dos capilares. As glândulas sebáceas, que também fazem parte, são glândulas exócrinas, holócrinas, e o sebo é liberado junto com a destruição das células secretoras. A localização está associada aos folículos pilosos, exceto em algumas regiões como o lábio, glande e pequenos lábios da vulva, onde se abrem diretamente na superfície da pele. A função é produzir sebo, que é uma secreção oleosa que lubrifica a pele e os pelos, protege contra a desidratação, possui propriedades antibacterianas e histologicamente são compostas por lóbulos de células claras com citoplasma espumoso, rico em lipídio, que vão se degenerando à medida que amadurecem. Aqui coloquei algumas fotos para vocês, duas fotos para vocês, uma fotomicrografia de um corpúsculo de Pacini, que é um receptor sensorial da pele, frequentemente localizado na derme profunda e na hipoderme. E do lado um desenho de um folículo piloso também. Bom, gente, ainda em relação aos anexos da pele, a gente tem as glândulas sudoríparas merócrinas. Essas glândulas, elas são mais comuns no nosso corpo e elas estão espalhadas por quase toda a pele, com exceção de algumas áreas, como a glande. Elas têm estrutura bem específica, são tubulares, enroladinhas, e a parte que produz suor, ela fica na derme. Já os ductos, eles não se ramificam e terminam diretamente na superfície da pele. Já em relação à porção secretora, o epitélio parece estratificado, mas na verdade é pseudo-estratificado,
com células em formato de pirâmide. A gente pode encontrar dois tipos de células produtoras de suor, as claras e as escuras. E entre elas, a gente ainda tem células mioepiteliais que ajudam a empurrar o suor para fora. Em relação aos ductos dessas glândulas, eles fazem um caminho em espiral até a superfície da pele. Elas são formadas por um epitélio cúbico com duas camadas de células e, além de transportar o suor, esses ductos também ajudam a reabsorver o sódio, evitando que a gente perca muito sal com a transpiração. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue ver direitinho a glândula sudorípara merócrina. Dá para ver perfeitamente o ducto, as células mioepiteliais e a porção secretora da glândula. Já em relação às glândulas sudoríparas apócrinas, elas são bem maiores e ficam em regiões mais específicas do corpo, como, por exemplo, as axilas, a área genital e também ao redor dos mamilos. Elas se localizam mais profundamente na pele, na derme profunda ou até na hipoderme. Diferente das merócrinas, a parte secretora é bem dilatada e tem só um tipo de célula. Em relação ao desenvolvimento e à secreção, elas só começam a funcionar na puberdade e são influenciadas por hormônios sexuais. Apesar do nome, elas secretam pelo mesmo processo das merócrinas, ou seja, por exocitose. O suor delas tem uma composição mais complexa, com proteínas, lipídios, carboidratos e amônia, e se acumula dentro do canal da glândula. Já em relação aos ductos e a característica da secreção, eles não abrem diretamente na pele, e sim em folículos pilosos, diferente das merócrinas. Os ductos delas não alteram a composição do suor. A secreção é mais espessa e quando sai é inodora. Então, aquele mau cheiro que a gente associa ao suor é por causa da ação de bactérias da pele que quebram esses componentes. Aqui estão as referências que a gente utilizou. A gente utilizou duas edições diferentes do livro Histologia Básica, do Junqueira e Carneiro. E essa foi a nossa apresentação. Obrigado.